Olá! Eu aprendi há muito tempo que skinwalkers não são algo para se brincar. Muito pelo contrário. Na verdade, eles são assustadores e perigosos. O meu encontro aconteceu em Oklahoma alguns anos atrás. Eu estava trabalhando para uma equipe de construção e tínhamos sido contratados para fazer alguns trabalhos nessa cabana que um idiota rico queria reformar no meio da floresta. Trabalho bastante simples, pois era apenas algumas novas paredes internas, um novo isolamento, um novo telhado e alguns painéis solares para energia fora da rede. E além de estar literalmente no meio do nada, não era um trabalho difícil. Foram 2 semanas de trabalho e um salário sólido. Então, não foi um grande problema para nós. Isso aconteceu no 3º dia de trabalho. Um dos caras da equipe, o Jamie, já estava lá quando eu cheguei. E isso já era bastante estranho por si só. Só que ele sempre estava atrasado. Então, ele simplesmente desaparecia na hora do almoço. E novamente, isso em si era muito estranho, já que ele normalmente trabalhava durante o almoço. E não esperávamos que ele simplesmente desaparecesse. Eu e um outro cara da equipe, o Barry, fomos procurá-lo, enquanto o resto continuava com o trabalho. Fomos aos caminhões estacionados, mas não encontramos, e estávamos prestes a voltar para o galpão quando Barry viu algo. Havia um rastro de sangue saindo dos caminhões para a floresta, e obviamente pensamos que algo aconteceu com Jamie. E assim seguimos a trilha. E não demorou muito para descobrir o que aconteceu com ele. Encontramos o seu cadáver e, ao que parece, ele tinha estado lá a noite toda. Barry quase vomitou com o cheiro do corpo. Eu estava prestes a dizer para ele voltar correndo e buscar os outros, quando eu vi o Jake nos chamar mais à frente. Então, logo Barry gritou e eu vi o porquê. Parado na nossa frente estava uma versão distorcida de Jamie. Não parecia certo ou natural. Tinha o rosto dele, mas estava todo pastoso e descascando. Haviam chifres em sua cabeça e tinha um sorriso aberto que mostravam presas enormes. Foi horrível. Ele apenas ficou lá, olhando para nós enquanto babava. E nenhum de nós se assusta facilmente, mas eu e o Barry começamos a correr no momento em que ele começou a andar em nossa direção. E em menos de 15 minutos retornamos ao mesmo local com o resto das pessoas e algumas armas que guardamos nos caminhões. E aquela coisa ainda estava lá, comendo o corpo de Jamie. Eu estava carregando uma das armas, assim como o nosso chefe. Nós dois atiramos na criatura, mas a princípio ele nem se abalava com os tiros. Então, o chefe disse algo que eu não consegui entender, e logo em seguida ele disparou outro tiro. Daí, a coisa foi atingida e caiu antes de se levantar uivando e fugindo de 4. Ele ainda estava usando o resto de Jamie. Jamie tinha sido despedaçado e a sua morte acabou sendo considerada um ataque de animal selvagem. Mas até hoje eu não consideraria o que quer que seja que fosse um animal. Mais tarde, eu perguntei ao chefe o que ele disse antes de atirar, mas ele se recusou a falar sobre isso. Conseguimos terminar as reformas sem mais problemas, mas depois eu descobri que o dono da casa desapareceu durante uma estada na cabana e nunca mais se teve notícia do mesmo. Bem, eu só sei
que eu nunca mais quero ver aquela coisa novamente. Boa noite. Sempre gostei de acampar em lugares onde as pessoas não costumam irem. Cavernas que ninguém além de mim consegue alcançar. Penhascos considerados muito perigosos por outros escaladores experientes. E eu até passei uma noite no topo do Monte Everest. Dizem que às vezes eu tomo decisões inegavelmente estúpidas. É uma afirmação verdadeira. Mas desta vez, realmente eu me fodi. Há um pedaço de terra no Arizona que dizem ter pertencido a alguma tribo nativa americana há algum tempo. O lugar é realmente árido, mas há uma casa velha ali que parece ter sido abandonada por décadas, se não mais. Há muito planejava ficar lá um pouco, e como a pandemia manteve todos dentro de casa, eu achei que essa seria a oportunidade perfeita para passar uma semana lá. O mês de agosto chegou e eu sigo para aquela casa velha. Eu entro pela porta da frente e então eu vejo um coiote lá dentro. Excelente! Eu não sabia que haviam coiotes na área e eu lentamente recuei e afastei-me dele. Até que ele ficou em suas patas traseiras, e aquela porra de coiote ficou de pé nas patas traseiras, e então ele falou: "Eu estive esperando por você, Julie. Por que você não entra?" Eu gritei, igual louco, e comecei a correr. Afastei-me cerca de 200 metros da casa antes de tropeçar. Olhei para trás e o vi saindo da casa. Não parecia mais um coiote. Bem, isso é difícil de explicar, mas parecia que estava se transformando em mim. Eu não fiquei caído para observar a coisa se transformar em mim. Foi quando me levantei e corri por 2,5 km de volta para o meu carro, pois no percurso de ida eu tinha feito a pé até a casa. Bem, consegui fugir e nunca mais vi a criatura. Mas novamente, eu nunca vou voltar para aquela casa na floresta, pois aquele coiote havia se transformado em mim, e com certeza era um skinwalker, e se eu não tivesse fugido, ele teria me matado, tomado a minha forma, e sabe-se Deus, até vivido a minha vida. Bem, eu só sei que eu nunca mais me aventuro por aquele lugar. Boa noite.